a Nai e eu sou líder do Ministério de Dança juntamente com a Iris e hoje eu tô aqui para trazer um recadinho de Deus pro coração de vocês, tá bom? Eu queria ler um versículo lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, que nos diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem suas mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Eu acredito que esse versículo retrata muito a adolescência de muitas pessoas, né? Ou então a fase atual que está vivendo, que conhece a Deus, que ama a Deus, mas não consegue escolher entre a Deus e o mundo, né? E muitas vezes a gente se vê em um cenário onde a gente está no raso, onde a gente não consegue se aprofundar e sente, né, falta de muitas coisas, mas ainda assim não sabe como mudar isso, ainda assim não sabe como ir mais fundo ou como deixar de lado as coisas que nos fazem boiar, que nos fazem ficar no raso, né? E eu acho que isso também retrata muito a minha adolescência, porque eu também vivi isso. Quando eu era mais nova, eu conhecia a Deus, eu já era cristã, eu já era da igreja, mas eu não me relacionava com Deus como um todo. Eu não conhecia como pai, eu não conhecia como melhor amigo, eu conhecia como Deus. O Deus que era misericordioso, que era bondoso, que cuidava de nós, mas eu não tinha esse relacionamento, eu não tinha essa intimidade de filha com Ele. E conforme o tempo foi passando, isso foi pesando pra mim. Ficar em cima do muro acaba pesando, porque eu não fazia nada de errado, não significava que eu pecava, não significava que eu fazia coisas erradas. Porque eu conhecia a Deus e eu tinha noção dos caminhos que eu deveria seguir, mas ainda assim faltava alguma coisa. Faltava ter algo de Deus, né? Faltava um propósito para minha vida. E eu fui me sentindo sozinha, fui me sentindo vazia, sabe? Faltava algo, faltava um propósito para minha vida. E com o tempo isso foi passando, isso foi piorando. Eu tinha metas, tinha propósitos, tinha objetivos, mas eram meus, não eram de Deus, não eram planos de Deus para mim, eram os meus planos para mim. E quando esses planos começavam a dar errado, ainda mais por ser adolescente, aquilo me confundia muito, aquilo me deixava frustrada, aquilo me deixava ansiosa. E isso foi passando e eu fui sentindo a necessidade de me relacionar com Deus. Eu fui sentindo a necessidade de conhecê-lo como pai, de conhecê-lo como melhor amigo. Então eu segui o conselho que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, que nos diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Então eu comecei a me relacionar com Deus. Eu comecei a fechar a porta do quarto e orar sozinha. E a falar com Deus, não só mais na igreja, mas também em casa, mas também na rua. Quando acontecia alguma coisa, eu orava no meu pensamento, eu buscava Deus. Quando eu ia fazer alguma coisa, eu comecei a pedir direção para Deus. Será que eu faço isso dessa forma? Será que eu faço aquilo daquela forma? Como eu resolvo esse problema? Então eu comecei a procurar a Deus como um pai de verdade. E depois que eu comecei a fazer isso, eu fui batizada com o Espírito Santo. E aí que conheci a Deus mais profundamente ainda. E eu não poderia conhecê-lo assim se eu não tivesse dado o passo de largar aquilo que estava me fazendo boiar, de largar aquela insegurança, de sair de cima do muro e conhecer a Deus de verdade, de sair em cima do muro e me relacionar com o meu Pai de verdade. E então eu não sentia mais aquele vazio, eu não me sentia mais sozinha, eu não me sentia mais distante. Agora, eu tinha um propósito, mas como que eu ia conhecer aquele propósito antes se eu não conhecia o Deus do propósito? E aí eu quero ler para vocês Jeremias 29:11. Porque eu conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Eu me sentia vazia porque eu não tinha esperança de futuro. Eu me sentia distante, que faltava algo, porque realmente faltava os planos de Deus, faltava eu conhecer quais eram os planos de Deus para eu poder seguir naqueles planos e aí sim
a minha vida começar a caminhar. Eu tinha, quando eu era mais nova, planos de fazer coisas completamente diferentes das coisas que eu faço hoje. E quando eu olho para trás, eu vejo que se eu não tivesse buscado a Deus, que se eu não tivesse me relacionado com Ele, que se eu tivesse seguido aqueles planos, eu não seria 1/3 da pessoa que eu sou hoje, eu não estaria no lugar onde eu estou hoje e talvez nem estivesse mais com Deus, talvez eu nem tivesse um relacionamento com Ele, porque eu não teria buscado. Se eu tivesse seguido aqueles planos, eu não teria buscado Deus. Se eu não tivesse me sentido vazia, eu não teria buscado me preencher com Deus. Então, eu quero dizer pra você que tá aí, que talvez esteja em cima do muro, que talvez esteja pensando: eu não sei o que fazer da minha vida, eu não sei pra onde ir, eu não sei por onde começar. Comece fechando a porta do seu quarto e buscando a Deus. Se você tem uma decisão difícil para tomar, feche a porta do seu quarto e fala com Deus. Se você tá se sentindo vazio, se você tá se sentindo sozinho, como eu me senti quando eu era mais nova, se relacione com Deus. Busque se conectar com Ele como pai. Busque se conectar com Ele como o filho que você é. O filho, ele tem direito de chegar ao pai e dizer aquilo que ele quer, dizer aquilo que ele precisa, dizer aquilo que ele necessita ter. Então você, na posição de filho, você consegue dizer a Deus aquilo que você precisa e Ele vai te ouvir. E mesmo se você não conseguir dizer nada, se você me falar: Nayara, eu não sei orar, Nayara, eu não sei buscar a Deus dessa forma, eu digo pra você que Ele tá ouvindo da mesma forma. Mesmo que você só esteja chorando com o coração cheio de coisas que você não sabe expressar pra Deus, ainda assim Ele tá te ouvindo. E isso tá lá na Bíblia. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda que não estejam falando, eu os ouvirei. Então a Nayara adolescente lá do passado tinha aquela necessidade, tinha aquele anseio e Deus ouviu. Mesmo que eu ainda não estivesse falando, Ele ouviu. E quando eu tomei a decisão de sair de cima do muro e buscar um relacionamento com Deus, aí as coisas começaram a acontecer. Aí a minha vida começou a mudar. Então, se você tá aí, se você não sabe o que fazer, se você não sabe para qual caminho ir, eu te aconselho a buscar uma direção de Deus. Eu te aconselho a fechar a porta do seu quarto e ouvir o que Ele tem a dizer para você. Não saiba como buscá-lo, saiba que Ele tá te ouvindo. Saiba que mesmo se você não estiver falando, Ele tá te escutando e só tá esperando você tomar a decisão de ir pro encontro dele. Eu espero que Deus tenha falado no coração de vocês com essa mensagem. Um beijo.